Item 10. Entre as objeções, há as mais sutis, pelo menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas graves. Uma das objeções é tirada da linguagem de certos espíritos que não parece digna da elevação que se supõe os seres sobrenaturais. Se quer referir-se ao resumo da doutrina que apresentamos por cima, aí se verá que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais, nem em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que eles dizem. Como cabe às pessoas sensatas distinguir os bons dos maus espíritos? Seguramente, aqueles que tiram desse fato a consequência de que nós não temos contato, senão com seres malfazejos, cuja única ocupação é a de nos mistificarem, não têm conhecimentos das comunicações que ocorrem nas reuniões onde não se manifestam senão espíritos superiores, e de outro modo, não se pensaria assim. É deplorável que o acaso os tenha servido tão mal, por não lhes mostrar senão o lado mau do mundo espírita, porque queremos supor que uma tendência simpática atrai eles, os maus espíritos, ante o que os bons espíritos mentirosos ou aqueles cuja linguagem é revoltante de grosseria. Poder-se-ia, no máximo, disso concluir que a solidez dos seus princípios não é tão potente para afastar o mal, e que, encontrando um certo prazer em satisfazer a sua curiosidade, a esse respeito, os maus espíritos deles aproveitam para se introduzir entre eles, enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos sobre esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz numa assembleia de alguns estouvados ou de gênero de má fama, a qual não frequentam nem os sábios nem as pessoas sensatas. Essas pessoas se encontram na situação de um estranho que, chegando a uma grande capital, pelo mais feio subúrbio, julgasse todos os habitantes pelos costumes e pela linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos, há também uma boa sociedade e uma sociedade má, que essas pessoas estudem bem e que se passa entre os espíritos de elite, e elas ficarão convencidas de que a cidade celeste encerra outra coisa além do refúgio do povo. Mas, dizem os espíritos de elite, vem entre nós? A isso respondemos: não ficai no subúrbio, vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todos, a menos que não seja a elas que se apliquem estas palavras de Jesus. Têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Uma variante dessa opinião consiste de não ver nas comunicações espíritas, em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, senão a intervenção de uma força diabólica. Novo Proteu que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a cremos suscetível de um exame sério, por isso nela não nos deteremos. Ela se encontra refutada por aquilo que dissemos. Aditaremos somente que, se assim fosse, seria preciso convir que o diabo algumas vezes é bem sábio, bem razoável e, sobretudo, bem moral, ou que há também bons diabos. Como crer, com efeito, que Deus não permite, senão o espírito do mal, de se manifestar para nos perder, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode, não tem poder. Se pode, não o faz. Isso é incompatível com a sua bondade. Uma ou outra suposição seria uma blasfêmia. Notai
que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, do momento que elas existem, isso não pode ser senão com a permissão de Deus. Como crer sem impiedade que ele não permite senão o mal com exclusão do bem? Uma tal doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião.